Vamos lá, galera, detonar? Continuar aí. Regra 2, né? Na aula passada, olha para mim aqui. Trabalhamos a regra 1, que eu falei que é a fusão da preposição mais o artigo. São 3 regras crase, né? A regra 2 agora é a preposição mais o pronome demonstrativo. Se eu digo assim para vocês, ó. Assistir aquela aula. Gente, o verbo assistir vamos considerar no sentido de ver, né? Eu não assisto o jogo, assisto ao jogo. Então, quem assiste, assiste a, pede a preposição a. Galera, o vocábulo aquela admite artigo a? O que vocês acham? O vocábulo aquela admite artigo a? Eu falo assim, olha para mim. Aquela aula foi excelente. Ninguém fala, aquela aula foi excelente. Né? Então, eu coloco, não aceita artigo, mas mesmo assim eu coloco sinal indicativo de crase. Não aceita, Cleiton. A fusão aqui é da preposição mais o a do aquela. Não tem nada a ver com artigo aqui, o sinal indicativo de crase. Porque artigo não aceita. Eu falo, aquela aula foi excelente. Ninguém fala, aquela aula foi excelente. Então a fusão aqui é da preposição exigida pelo regente mais o a do vocábulo aquela. Aí eu tenho o a com sinal indicativo de crase aqui. Né? Então, por isso que eu estou chamando isso de regra número 2. Por isso que eu estou colocando aqui para vocês regra 2. Então, neste caso, basta um termo pedir preposição. Que aí eu coloco sinal indicativo de crase, em aquela, aquelas. Até o aquele que é masculino, ó, até o aquilo pode ter sinal indicativo de crase. Ou aquele outro, a pessoa que maconha é essa, aquele outro rapaz. Foi o Cleiton, não, foi aquele outro. Aquele outro. Então, nesses casos, galera, basta a preposição. Mas eu quero que você entenda o motivo, meu bebê, ó. Por que basta a preposição? Porque o a já existe, aí você tem a fusão mais o a do pronome demonstrativo. Então, eu não quero que você aí em casa, que você fala assim, eu sei que coloca, mas eu não sei por quê. Tem que tomar cuidado, porque existem itens, não está sendo muito comum no CESP, mas pode cair, voltar a cair, que o examinador faz assim. Os sinais indicativos de crases em tais termos foram inseridos em atendimento à mesma regra gramatical. Ele pode cobrar isso. O motivo do sinal indicativo de crase. E aí vai te pegar. Vocês estão me entendendo, gente? O examinador pode cobrar o motivo do sinal indicativo de crase. Todos entenderam? Então vamos lá. Então, eu falo assim, ó, quem é o regente dessa frase? Entreguei. Quem entrega algo, eu entreguei o bilhete. Mas quem entrega algo a alguém, aquela mulher. Pediu preposição, mais o a do aquela, sinal indicativo de crase. É ou não é? Então, o sinal indicativo de crase desse aquela mulher é por preposição e artigo? Não. Preposição mais o a do aquela. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo de verdade? Olha essa aqui. A prova da Polícia Federal será igual... Se é igual a. Pede preposição. Será igual a prova da PMDF. Está elíptica aqui. Se cair numa prova falar que tem elipse aqui da palavra prova, é verdadeiro? É. Foi omitida. Elipse é omissão. A prova da PM. Então aí o aluno fala assim, ó, que o sinal indicativo de crase aqui, em razão da preposição a, que o igual pediu, mais o artigo
da palavra prova, a prova. Gente, a prova da PM já passou DF aqui em Brasília. Então, esse aqui equivale àquela. Professor, mas por que eu não posso entender artigo de prova? Vamos lembrar o início do nosso curso em morfologia? Aspecto geral isso, tá? Isso é contestado, mas aspecto geral. Artigo tem de se referir a termo expresso. Artigo se refere a termo escrito. Termo expresso, a termo escrito. A palavra prova está expressa aqui? Não. A palavra prova não está expressa aqui. Então, pelo aspecto geral, eu não posso entender artigo. E fica coerente entender aquela. Você tem que perceber se fica coerente. Ó. A prova da Polícia Federal será igual àquela da PMDF. Aquela prova da PMDF. Então, isso aqui é regra 2. Esse sinal indicativo de crasinha dá é regra 2. Beleza? É regra número 2. Professor, mas por que eu não posso entender artigo? Repito, lá em morfologia nós trabalhamos. Artigo, aspecto geral, tem que se referir a termo expresso, porque o artigo na sintaxe, ele é sempre adjunto adnominal. O artigo na sintaxe, ele é sempre adjunto adnominal. Então, professor Cleiton, neste caso aqui, ó, tem como ser adjunto adnominal? Não. É um pronome demonstrativo. Tudo bem? Posso continuar, por favor? Vamos lá? Próximo item. Vamos pegar a próxima, olha lá. As reflexões da revista especializada foram semelhantes. Se são semelhantes a, tem preposição. As da médica, ou seja, as reflexões das médicas. Só que eu não vou entender artigo porque a palavra não está expressa, reflexões. Então vou entender como aquelas, também como pronome demonstrativo. Como demonstrativo. Quem está lembrado deste item aqui, ó? Vou fazer com vocês aqui logo agora. Nós já fizemos esse item. Olha o que ele cobrou. Só para você relembrar esse negócio do artigo. TRE 2016. Como é o caso das usadas do Sistema Meteorológico Internacional, a palavra as, em das, classifica-se como artigo definido. Ele falou que esse ó, das é de mais as, né? Ele falou que esse as é artigo definido. E na questão em que aparece, permite a elipse do substantivo reduções. Olha o que ele falou. Ó. Reduções convencionáveis internacionalmente, ditas símbolos, como é o caso das usadas. Olha o que ele está falando. Acompanha comigo. Letra C. Reduções convencionadas internacionalmente, ditas símbolos, nesse sentido pertinentes, como é o caso das reduções usadas, tá elíptico aqui. Aí ele falou o que ele falou? Que o de é uma preposição, mas o as artigo de reduções. Olha o que ele falou. Como é o caso tal. A palavra as, em das, classifica-se como artigo definido e na construção em que aparece permite a elipse do substantivo reduções. Tem elipse aqui? Tem. Só que o examinador não considerou esse as artigo. Considerou o valor de aquelas. Ele marcou o item o quê? Errado. Só para fundamentar para vocês, né? Por que ele... Nós já fizemos esse item lá atrás. Por que o examinador não considerou esse as artigo, né? Por que ele não considerou esse as artigo? Né? Porque a palavra reduções está elíptica, não está expressa. Para ser artigo tem que acompanhar termo escrito. Então esse item, gabarito oficial, galera, veio errado. Só para fundamentar, que eu resolvi esse item agora, isso que eu estou falando para vocês aqui, tá? Só para fundamentar. Agora, olha só. Deixa eu te mostrar algo aqui. Olha esse exemplo.
A lei é inócua. A lei a que nos referimos. Oração 2. Meus amores, esse que aí é um pronome relativo. Ele vai retomar quem? A lei. Vai ficar nós nos referimos. Quem se refere a. Esse a é uma preposição que o verbo referir pediu. Isso aqui eu só estou interpretando objeto indireto. Por que eu não coloco sinal indicativo de crase neste a aqui? Por que eu não coloco no aqui? Sabe por quê? Porque a palavra que não admite artigo. A palavra que é até uma palavra invariável. Se eu colocasse assim, as leis, ficaria como? A que nos referimos são inócuas. Continuaria aqui. Ninguém vai escrever as leis, as ques. Ninguém vai escrever assim. Lembre-se, a palavra que não admite artigo. A palavra que não admite artigo. Então, ao se substituir a que por a qual, com sinal indicativo de crase, a correção será preservada. O que vocês acham? Certo. Se for o qual, eu vou colocar sinal indicativo de crase. Porque, gente, qual a diferença de um que para o qual? Um de que para o do qual? Porque o qual já vem com o, já vem com a. Se eu digo, é uma palavra variável, ele já tem o a. Se eu digo assim, ó, olha para mim. A casa a qual comprei. Se eu digo as casas as quais comprei. Então, o qual já vem com a, mas a preposição senão é indicativo de crase. Mas o que não aceita artigo. Se eu colocasse o qual ali, deveria ser o qual com sinal indicativo de crase. Mas o que não admite artigo. Por isso que eu coloco, por isso que eu escrevo a lei a que nos referimos sem sinal indicativo de crase. Se colocar aqui nesse caso está errado. Mas o qual, o pronome já é a qual, mas a preposição, aí tem a fusão. Só que eu tenho medo, por que eu estou abordando isso agora na regra 2? Existe um caso na língua em que o a antes do que pode ter sinal indicativo de crase, que é muito raro cair em concurso. Mas existe. Olha só. A minha caneta é igual a que eu te dei. Olha o a antes do que. A minha caneta é igual. Se ela é igual a. Tem preposição. A minha caneta é igual. Igual a quê? Igual a quê? É igual àquela que eu te dei. A minha caneta é igual àquela que eu te dei. Neste caso, divido a oração aqui. Quem lembra que eu ensinei para vocês? Sou o que sou. Sou aquilo que sou. Né? Vocês lembram? Que o o antes do que pode ser demonstrativo. O a antes do que também pode ser demonstrativo? Pode. Se o que for relativo. Então, neste caso aqui, eu emprego o sinal indicativo de crase. Ó, se é igual a, e esse a equivale àquela, que é um pronome demonstrativo. Nesse caso, tem sinal indicativo de crase. Então, mas não tem nada a ver com artigo. É a preposição mais o pronome demonstrativo. Não tem nada a ver com artigo. Repito, é a preposição mais o pronome demonstrativo. Nada a ver com artigo. Legal, galera? Tudo bem mesmo? Então, beleza. Então, a regra 2, ela pode aparecer, vamos olhar lá no quadro, de 3 formas. Olha essa, a regra 2. Essa é a forma tradicional. Segunda forma, essas estruturas a, da, a, do, as dá. Terceira forma, o a antes do que sendo o pronome demonstrativo. Mas jamais o a antes do que tem artigo, não tem jeito. A
Palavra que não aceita artigo, tá louco? Beleza? Então, regra 2. Vamos fazer alguns itens? CESP, Polícia Civil, Espírito Santo, perito criminal. O uso do acento grave no pronome aquela é obrigatório. Olha o que ele fala. Punir os delitos eletrônicos. Não, vamos ler tudo. Para reverter esse quadro, a Federação Brasileira de Bancos tenta convencer o Congresso Nacional a criar uma legislação específica para punir os delitos eletrônicos. Semelhante àquela adotada, se é semelhante a, mas o a do aquela é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque tem um termo que pede preposição e existe o a do aquela. Emprego sinal indicativo de crase de olhos fechados. Beleza? Obrigatório. Próximo. Essa é bem antiga, essa questão. No trecho ligada da expansão comercial e colonial europeia, o acento grave de crase indica preposição e pronome. Ele está cobrando causa. Ele quer saber o motivo. Por que eu usei um item antigo aqui? Porque nos itens novos, o CESP não tem cobrado tantos motivos. Mas quando cobra motivo, pega muita gente? Pega. Porque às vezes a pessoa sabe até que coloca, mas não sabe a razão. Se você pegar aqui, ó, vamos pegar. A história do Brasil, nos 3 primeiros séculos, está intimamente ligada. Se ela é ligada a... Está elíptica aqui a palavra história. A história da expansão. Mas eu não posso dizer que é artigo, porque pelo aspecto geral, artigo tem que se referir a termo escrito, isso pode ser até relativizado, mas aqui não tem como ser artigo, porque cabe o aquela nesse caso e faz sentido. Aquela eu uso para algo mais distante, né? Vamos ver se faz sentido? A história do Brasil nos 3 primeiros séculos está intimamente ligada àquela história da expansão comercial. Por quê? Olha, por que cabe o aquela? A expansão comercial já passou há tempo? Já passou há muito tempo? Já. Então cabe o aquela. Então, no trecho ligado à expansão comercial e colonial europeia, o acento grave indica a crase de preposição e pronome, o qual substitui história. Marque aí, por favor. Certo. – 2017. A supressão do acento grave indicativo de crase no trecho que Capered compara a que Copérnico realizou na astronomia. Prejudicaria a correção gramatical do texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no texto. Pense nesse item. Pense nesse item. Olha só esse item. Ó, Capered compara. Tem um verbo aqui e tem outro verbo aqui, período composto. Se compara, compara a. Compara aquela que Copérnico realizou. Vou dividir a oração aqui entre os dois. Esse que é relativo retoma aquela. Só para provar que isso é demonstrativo. Copérnico realizou aquela na astronomia. Professor, o sinal indicativo de crase aí tá certo? Tá. Mas não tem nada a ver com artigo. O sinal indicativo de crase aqui é preposição, mas o demonstrativo. Porque a palavra que, isso é um absurdo. O que não aceita artigo. Ah, mas seria um artigo. Comparar aquela aqui, sei lá, aquela revolução que Copérnico realizou. Mas aspecto geral, segundo o CESP mesmo, eu fiz item em 2016. Para ter artigo tem que se referir a termo expresso. Aqui não está expresso. Então este item, apesar de o gabarito do CESP ter saído como certo, este item é errado. Gabarito oficial definitivo, certo. Gabarito do Cleiton, Natal, errado. Professor, mas você é muito petulante, cara. Mas eu estou falando a verdade, esse item é maconha pura. A supressão do acento grave indicativo de crase no texto tal prejudicaria a correção gramatical do texto. Prejudicaria mesmo, até aí o item é certo. Mas a causa está errada, ó, dada a impossibilidade de omissão do artigo. Não é por isso, nem artigo tem aí. Nem artigo tem aí. Não tem como eu falar que tem artigo aí. Para mim esse item está errado, para mim e para todos os gramáticos.
mas o CESP marcou como certo. Aí você fala, professor, mas por que você traz isso? Porque isso acontece em concurso. Essa prova eu fiz o recurso de um item. Eu tinha notado isso aí, só que eu estava sem tempo. Eu falei, isso aí eles vão mudar o gabarito. Eu acredito que ninguém nem tenha feito o recurso. E passou batido. E ele, por descuido, na hora de redigir, ele estava cobrando uma coisa e foi esse dado aí do artigo, ele vacilou. Mas não tem como eu ensinar isso errado. Ah, professor, e se cair amanhã nessa posição? Isso não é polêmico, gente. Eu não posso ensinar errado. Isso não é polêmico. Quando é polêmico, eu falo, olha, eu penso assim, mas a banca pensa assim, vamos pela ideia da banca. Aqui foi erro mesmo. Erro mesmo. Não acredito na manutenção da banca em cima disso, porque isso não existe. Quando é coisa polêmica, eu dou meu braço a torcer e falo, olha, faça igual a banca está fazendo. E já fiz isso várias vezes. E às vezes nem dou minha opinião para o aluno. Você não quer saber também? Mas aqui é um absurdo esse item errado. Mas gabarito. O que eu faço na prova? Marca errado se cair. Porque há pessoas que vêm, professores que vêm assim, vê o gabarito, ele força para ficar igual a banca. Aqui não tem como eu forçar, meu Deus. Nem se eu quisesse. Só se eu for inventar regra. Né, assim. Não existe isso. Esse item é errado, mas eles gabaritaram como? Certo. Mas eu não quero gerar confusão na sua vida, pelo amor de Deus. Eu só estou mostrando o que aconteceu. Tanto é que eu fiz o item 4, ó, que já era, que ele não considera artigo de reduções. Você lembra essa que eu fiz há pouco, TRE analista? Das reduções? Ele não considerou artigo, considerou pronome. Regra 3. Utiliza-se sinal indicativo de crase nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas. Adverbiais. Deixa eu botar algumas aqui, depois eu saio. Coma à vontade, depois eu saio analisando. Vendo à vista, cheguei às 10 horas, trazer à tona reflexões. Gente, olha só. Quando eu assim, como à vontade, não é o que eu vou comer, é o modo como eu vou comer. É uma locução adverbial feminina. Vendo à vista é o modo como eu vou vender. É uma locução adverbial feminina. O verbo vender nem preposição pede, eu coloco. Cheguei às 10 horas é uma locução de tempo. Locução adverbial feminina, sempre coloco. Trazer à tona, trazer deste modo. Locução adverbial feminina. O CESP já chamou numa prova da ABIN, isso aqui, de expressões fixas. Independente do regente, eu coloco sinal indicativo de crase. Só o fato de ser uma locução feminina. Só o fato de ser uma locução feminina. Eu coloco sinal indicativo de crase. São expressões fixas. Já viu as plaquinhas aí de trânsito? Vire à direita, uma locução que denota direção. Coloca. São locuções femininas. Ó, vamos lá. Se tiver lá assim, ó, vendo a crédito, é o modo da venda. Só que não coloca, porque é masculina. Então, gente, olha só. No meu livro eu até coloco isso para o aluno. Eu falo que nas locuções femininas há divergência entre os gramáticos. Adverbiais, nas adverbiais há divergências. Mas em prova não tem. Locução feminina, principalmente nas de instrumento, tem algumas discussões. Né? Barca, vela. Mas perceba. Mas eu quero te mostrar o seguinte. É locução feminina em prova, em redação, coloque sinal indicativo de crase. São expressões fixas porque só o fato de ser a locução você vai colocar. Beleza? Mesma coisa nas locuções prepositivas. Ó. À procura da felicidade. À espera de um milagre.
Então, professor, ó. À custa... Ah, professor, viva à custa de meu marido. Às vésperas da prova. Beleza? À luz de... Locuções prepositivas são essas expressões que acabam com a preposição. Ó. A procura de... Coloco, locução prepositiva. A espera de... Coloco, locução prepositiva. Essas, termina em preposição. À custa de, coloco. Às vésperas de, coloco. À luz de, coloco. São expressões fixas. Tá bom, gente? Ah, professor, por isso que eu coloco em a despeito de. Caiu no TCU, não coloca. Porque aí é o despeito. Aí é locução masculina, não coloca. Você também não vai colocar, tem muita loja com isso, eu nem entro na loja, a partir de. Porque é de verbal, do verbo partir. Né? Então, professor, ó, a procura de, locução prepositiva, a espera de, locução prepositiva, são essas que terminam com preposição. A luz de, a luz do direito, locução prepositiva. Vocês já viram os professores falando a palavra distância quando estiver determinada? Porque é uma locução prepositiva quando você determina. Quando você determina, você fala a distância de, locução prepositiva. Então, locuções adverbiais, se refere ao verbo, prepositivas e conjuntivas. Eu falo assim, ó, à medida que malho, fico forte. Esse à medida que é uma locução conjuntiva. À proporção que é uma locução conjuntiva. Eu coloco isso no indicativo de crase independente de qualquer coisa. Isso aqui são, ó, rolos exemplificativos nas adverbiais, exemplificativo aqui é taxativo. Só são duas, a medida que e a proporção que. Essas locuções conjuntivas proporcionais sempre colocam. São expressões fixas, tá bom, gente? São expressões fixas. Legal, galera? Então, ó, quando cair, isso são questões tranquilas, ó. FUNPRESP 2016. Não é de cair muito, mas quando cai é tranquilo, ó. A introdução do sinal indicativo de crase em à noite manteria a correção gramatical do texto, correção é que fica certo, tá? E prejudicaria o seu sentido original. Quando você pega lá, ó, é aqui, ó. Assim chegaria a noite. Do jeito que tá assim, tá aqui sem crase, você entende que sujeito é a noite chegaria assim. Beleza? A noite chegaria assim. Se eu posso entender a noite como sujeito. Se eu coloco sinal indicativo de crase, o núcleo do sujeito não tem preposição. Você entenderia que aqui tem um sujeito, que ela chegaria quando à noite. Passa a ser uma locução adverbial. Mantém a correção, mas muda o sentido. Né? Manteria a correção gramatical, mas prejudicaria o sentido. Certo. Olha essa. MPU Analista 2015, última prova. O emprego do sinal indicativo de crase em à luz da tradição iluminista é facultativo, ou seja, a sua retirada não prejudica a correção nem o sentido. A luz da é a luz de. É locução prepositiva. Isso é regra 3. É uma expressão fixa. Não tem nada de facultativo, coisíssima nenhuma. Errado. 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 Porque a locução prepositiva, acabei de falar, é obrigatório. Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o acento indicativo de crase em cunhagem a martelo. Martelo é o martelo. É uma locução, mas é uma locução masculina. Não usa o sinal indicativo de crase. Né? Seria mantido. Errado, porque é masculina.
Professor, eu aprendi na época da escola, quando a gente fala assim, escrevo a Machado de Assis, que aí usa, sim, porque você entende a expressão a maneira de Machado de Assis. Escreva a maneira dele, beleza? Aí você usa. Sapato a Luís XV, usa, porque você entende a moda. É quando você entende as expressões a moda ou a maneira. Beleza, galera? Aí você usa antes da masculina. Mas o SESC não é de cobrar isso, por isso que eu não estou nem batendo. Legal? Agora, franga passarinho. É o frango, é a moda do passarinho, a maneira do passarinho? Não, aí não usa. Né? Não usa. Beleza? Galera, mas isso aí já não é de cair no SESC, cai mais é raciocínio. Vamos detonar. São quantas regras de crase? 3. Qual é a principal? A 1, é a que eu mais demorei. É a regra 1. Preposição mais artigo, você tem que ficar o melhor. A 2, a regra dos demonstrativos. E a 3, as expressões fixas, esses 3 tipos de locuções. Legal, galera? Você já sabe tudo, você vai arrebentar. Legal? Próxima aula, vozes verbais e funções do ser. Funções do ser pega muito. Legal? Deus abençoe e até a próxima.